principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Apresentação: Carlos Cabela. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a CBN Campinas. São 4 horas e 3 minutinhos. Estamos chegando com a segunda edição do CBN Esportes nesta terça-feira. Opa, quase que eu errei. Quase que eu falei quarta-feira. Não, terça-feira. Terça-feira, dia 4 de outubro, estamos chegando para você que acompanha no FM, no aplicativo, no portal CBN Campinas, no YouTube, em todas as plataformas. Uma ótima tarde para você, seja bem-vindo por aqui. Vamos embora, vamos falar de esportes. Júlio Nascimento, chega mais com o seu destaque. Muito bem, Cabela, daqui a pouco informações sobre a dupla campineira. Os dois times jogam no sábado. O Guarani vai até o Novelli Júnior enfrentar a equipe do Ituano, embalado por 4 vitórias consecutivas na Série B. E a Ponte Preta, depois de 2 derrotas na competição, recebe a equipe do Vila Nova, precisando vencer para continuar subindo na tabela de classificação. Cabela. Verdade mesmo. Carlos de Freitas, boa tarde pra você, tá tudo bem comigo? Boa tarde, Cabela, tudo bem, graças a Deus. Hoje terça-feira, né, sequência de Série B, estamos com a Champions aí, olha aí, Inter de Milão e Barcelona, tem Brasileirão também, né, tem Corinthians lá no Alfredo Jaconi. Vamos lá, vamos tocando, beleza. Vamos que vamos. Fábio Scheibe, boa tarde pro amigo. E essa Champions League, como disse aqui o Carlão, Inter e Barcelona estão jogando. Tem mais jogos, né, Fabião? Boa tarde. Boa tarde, Cabela. Boa tarde, Carlão. Boa tarde, ouvinte CBN. Pois não, terceira rodada da fase de grupos da Champions League, a Copa dos Campeões da Europa. Pelo grupo A, jogam Liverpool e Rangers e Ajax e Napoli. Os dois estão 0-0. Pelo grupo B, Porto e Bayer Leverkusen e Clube Bruges e Atlético de Madrid, também 0-0. Pelo grupo C, considerado o grupo da morte dessa Champions, já tivemos Bayern de Munique 5, Vitória Pilsen 0. E agora um jogo que já pode ser considerado decisivo. Um clima de mata-mata entre Inter e Barcelona, estão jogando no Giuseppe Meazza, está 0-0. Isso porque o Bayern já chegou a 9 pontos e os dois que estão jogando agora, Inter de Milão e Barcelona, estão empatando, estão chegando a 4 pontos cada um e lutam pela segunda vaga do grupo, já que o Bayern praticamente está classificado. E ainda hoje, pelo grupo D, já tivemos Olympique de Marseille 4, Sport de Portugal 1 e agora está jogando a Eintracht Frankfurt e Tottenham, empatam 0-0, Cabela. Essa Liga dos Campeões é sempre início. A turma fala muito aqui da Libertadores da América, Carlão, de clubes que, pelo menos, muito clube e tal. Mas lá também, na Europa, também tem os clubes também que são são menos tradicionais, né? Mas que às vezes aparece. Esse Clube Bruges, por exemplo, é um deles, né? Esse Bruges aparece, tem o outro lá que lembra, que leva a gente a pensar em outras coisas, né? Que é o Vitória Pilsen. Né? Que está jogando com o Bayern, foi goleado mas pelo o Bayern. O Bruges ainda é líder do grupo, 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias. O Pilsen... Entendeu, Bolachinha? O Pilsen. Hoje é só terça-feira, mas o Pilsen ainda não ganhou, não fez nenhum ponto, está tomando 5 do Bayern. Que também lembra, né? É alemão. Que também lembra, é verdade. Bavária, Cabela, né? A terra da Bavária, legal, que também lembra. Cabela. Oi, Fábio. E o nome do Vitória Pilsen justamente faz referência à cidade de Pilsen, onde foi lançada esse tipo de cerveja, a Pilsen, na República Tcheca. Tá vendo? Você conhece lá, Fábio? Não conheço, não, Cabela. Mas já experimentou lá, pelo menos? Na época que eu bebi, eu já tomei muita cerveja Pilsen. Hoje em dia é só whey protein. Mas ninguém tinha falado em cerveja até agora, era só a Pilsen, você que tá falando de cerveja aí. Mas voltando pro futebol aqui, essa Champions League aqui, esse ano, olha, tem esse grupo do Barcelona aqui, é um grupo complicado, né? O Bayern tá despontando mais uma vez, é só para não perder o costume. Aí vem Barcelona e Inter, que inclusive estão empatando nesse momento, são os dois segundos aí em número de pontos, estão juntos, né, Carlão? Na verdade, a gente já pode dizer, mesmo estando em fase de grupos, mas já podemos dizer que
trata-se de um mata-mata, né? Porque Internacional e Barcelona, de repente, daí vai sair o segundo colocado, né? Eu não acredito que o Pilsen possa atrapalhar a vida dos dois, ainda mais levando de 5 do Bayern. Então, quem vencer neste duelo vai começando, não a encaminhar, mas já vai vislumbrando ali uma eventual classificação. E no italiano, eu acho que a Inter não tá bem no italiano também, né? Na nona colocação, cara. Nona colocação, exatamente. Foi mais rápido que eu. Você foi mais rápido que eu, Fabião. Boa, tá na nona colocação. E olha, a Inter vem é outro time também de altos e baixos, né? A Inter de Milão, mas é um baita time, né? Um baita clube, né? De uma tradição gigantesca, né? Compara com o Barcelona? Cada um no seu país. Mas eu acho que está no mesmo nível, né? Na Europa, podemos dizer assim, o Real Madrid, né? No topo aí dessa cadeia alimentar, podemos dizer assim. Talvez o Bayern de Munique, né? Aí vem Bayern, Barcelona, né? Essas equipes grandiosas, né? O Real tá no topo pelo número de conquistas, pela tradição, pelos esquadrões que já montou, né? Tem o Milan que tá um pouco escanteado, tentando voltar a uma primeira prateleira do futebol europeu, mas é muito tradicional também. São gigantes, né? Acho que o Real Madrid ele sobra no que tange a tradição. Aí as outras equipes, aí podemos colocar todas juntas, assim, Inter, Barcelona, Bayern, tá tudo ali no mesmo patamar. Você pode participar com a gente também através do nosso WhatsApp, o 991869070, mandar aquele recado como o Roger aqui da Vila Mimosa mandou. Não é o Roger Williams, não, é o Roger da Vila Mimosa. Cabela, faltam 6 dias para mim fazer um churras. Meu nível, segunda que vem. É um convite isso, Roger? Se for um convite... Se é um churrasquinho, sempre é bem-vindo. Sempre é muito bem-vindo, viu, Roger? Se for um convite... Como é? Carimba aí que nós estamos chegando! Legal. Trabalhos técnicos do Eduardo Rodrigues, o Bolacha, imagens no Face, no YouTube, Daniel França. Supervisão técnica do Marcelo Eloy, comentários do Carlão de Freitas, reportagem Júlio Nascimento, plantão Fábio Chabe, coordenação de esportes Rafael Pio e a direção geral de Daniela Pedroso. Apresentação, Carlos Cabela. Vamos pro intervalo, a gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19 3753 4400. Mário Quintino, boa tarde pra você. Situação das estradas aqui na região, Mário. Oi, Cabela, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Vou começar com uma atualização. A gente vinha acompanhando uma obra que estava acontecendo na rodovia Campinas-Montemor, à altura de Hortolândia. Agora essa obra já finalizada, nosso ouvinte que sai de Campinas, sai de Hortolândia, vai em direção de Montemor, já faz um bom caminho aí pela rodovia. No sentido contrário, na chegada a Campinas, por enquanto não tem ponto de parada, mas trânsito já bastante intenso na chegada para Alix da Cunha. Inclusive, o ouvinte chega a diminuir a velocidade, por isso, atenção na chegada aqui a Campinas. Falo também da rodovia Adalberto Panzan. Na Panzan, por enquanto, está sem dificuldades nos dois sentidos. Cabela. Legal, Mário, você volta já. Você sabia que pode contar com um super app para resolver tudo em um só lugar, motorista? O Gringo simplifica IPVA, licenciamento, multas e mais. Venha com... Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM.
Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Oferecimento Good Bom, super simples. Tem estande novo da Patriani no Nova Campinas. Visite o decorado. E o Brasil estreou na segunda fase do Campeonato Mundial de Vôlei Feminino, vencendo a toda poderosa Itália. E por 3-2, parciais de 25-20, 25-22, 25-22, 25-21 e no tie-break 17-15 para o Brasil, fazendo 3-2 sobre a Itália. O Brasil volta à quadra na quinta-feira, às 11 horas da manhã, contra Porto Rico. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Esportes Campinas, segunda edição. De volta aqui na segunda edição do CBN Esporte. Vai lá, manda seu zap aí. Não mandou ainda? Pode mandar, pode interagir com a gente. 991869070. Pode mandar o seu recado, fica à vontade para interagir conosco também através do YouTube, tá? Lá no CBN Campinas e também no Esporte CBN Campinas você pode participar com a gente. Tem mais uma mensagem chegando aqui. O Marco Antônio Duarte mandou alguma coisa aqui. Eu vou abrir esse link que você nos mandou aqui, viu, Marco Antônio? Obrigado, viu? Quem mais mandou mensagem aqui pra gente? O Evandro de Cerquilho, boa tarde. Como ficou leve o programa CBN Esporte com vocês? Muita informação e uma pitagem de descontração. Ô, Evandro, obrigado. Puta, que mensagem bacana nesse momento, Evandro. Obrigado, viu? Obrigado mesmo pela mensagem. Quem mais mandou esse recado aqui, deixa eu ver, o Juarez lá de Nova Odessa. Cabelo e Carlão, boa tarde. A nossa ponte já não cai mais. E o Palmeiras, vocês acham que será o campeão? Já é, Juarez. 3 certezas, Ponte Guarani não cai e o Palmeiras é campeão. Isso você pode botar no caderninho aí já, viu? Pode botar no caderninho aí já, que são 3 certezas, eu pelo menos tenho. Bota o hino da macaca aí, Bolachinha, vamos falar da Ponte Preta. Aliás, por falar na Ponte Preta que já não cai mais, ô Fábio, você que tá ligadão aí já, Fábio, fala pra mim como que está a Ponte Preta na classificação, qual a distância da macaca pra zona de rebaixamento?
Cabela, nesse momento a Ponte Preta tem 43 pontos, está na 10ª colocação e para a zona de rebaixamento está a 8, está tranquilo em relação à zona de rebaixamento. E ainda pensando em classificação pelo G4, a Ponte nesse momento tem 6 diferença para o Vasco, mas o Vasco ainda joga hoje, o Vasco tem 49 pontos e a Ponte Preta estacionou nos 43 na 10ª colocação, podendo ser ultrapassada pelo Tombense e pelo CRB ainda nesta rodada. Pois é. O CSA é o primeiro, né? Qual a pontuação do CSA? O CSA tem 35 pontos, é o primeiro time que abre a zona de rebaixamento. Então, 35. O CSA tem um jogo difícil hoje pela frente, né? Pega o Grêmio, né? Fora de casa. Grêmio fora de casa. Quer dizer, a possibilidade do Grêmio ganhar é muito grande, né? Então, aí, tanto a Ponte como o Guarani, o momento da Ponte, mas falando dos dois, praticamente aí vai se distanciando cada dia mais. E mesmo que o Operário vença o Vasco, que também vai ter esse confronto, o Operário chega acho que a 34, se eu não me engano. Acho que na base do O chutômetro. Operário chega a Cabela, 35, mas... desculpa, Carlão. Estamos na resenha. É. Mas na base do chutômetro, Cabela, Fabião, talvez acho que uns 42 mesmo, né? Do jeito que está, né? Mas o corte não vai ser acima disso, não. Tá com uma cara boa para os nossos clubes. Quem tem que abrir o olho é o Novo Horizontino, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Tem 36 pontos e hoje pega o Bahia em Novo Horizonte, mas é um jogo complicado, né? É, jogo difícil, jogo complicado pro Novo Horizontino. Mas como estamos falando da Ponte Preta, vamos falar da Macaca aqui. Júlio Nascimento vai trazer informações porque a Ponte perdeu 2 seguidas, né? Vinha num momento muito bom a Ponte Preta, perdeu pro Cruzeiro e perdeu ontem pro Sampaio. E ainda não chegou aos 45, é justamente isso que nós estamos falando, né? Que dão essa garantia matemática pela permanência, não é, Júlio Nascimento? Muito bem, Cabela, chegando com informações da Ponte Preta, que está de olho já na partida contra o Vila Nova neste sábado. Mais uma oportunidade da Ponte vencer e finalmente ultrapassar os 45 pontos que foram colocados como meta da diretoria antes de continuar o planejamento para a temporada de 2023. A Ponte está com 43 pontos, joga contra o Vila, se vencer vai a 46 e nesse cenário até acredito que algumas situações avancem, como no caso a renovação com o Hélio dos Anjos, que está encaminhado. O Hélio dos Anjos tende a ser o técnico da Ponte na temporada de 2023. A Ponte tem um calendário com Série A2 do Campeonato Paulista, também com Série B. Tá de olho também no ranking aí, porque terminar bem o campeonato numa posição boa é importante, afeta também no ranking, que afeta a participação do time na Copa do Brasil. E tem algumas situações também para resolver com alguns jogadores. Fábio Sanches e Matheus Silva, os 2 zagueiros. O goleiro Kaique França e o meia Fecim são os titulares que ainda estão sem contrato para o ano que vem. Kaique França não tem vínculo com outro time, se não renovar o contrato fica à disposição no mercado. A mesma situação acontece com Fábio Sanches. Já o Fecim pertence ao Corinthians, que não tem interesse em utilizá-lo em 2023, e o Matheus Silva pertence ao Cruzeiro, que com Paulo Pesolano já não estava usando o Matheus Silva nesse ano. Ano passado ele foi utilizado, esse ano não. O Matheus Silva deve ser colocado à disposição para empréstimo para novas equipes e se a Ponte sinalizar interesse, a tendência é que ele permaneça no clube. Alguns jogadores foram sondados recentemente, o caso do Alisson e também o caso do Felipe Amaral, né? Felipe Amaral foi observado recentemente por Atlético Mineiro, Corinthians e Palmeiras, não tem nenhuma proposta, são todos jogadores com contrato e também com multa rescisória, o que gera muita confiança para a diretoria da Ponte. Cabela. Legal, Júlio. É o trabalho da Ponte Preta daqui pra frente preparar 2023. Não tem outra história, não tem outra conversa, né? Porque não consegue mais no acesso. Matematicamente você fala, mas ainda dá matemática, pelo amor de Deus, gente. Não. Matematicamente dá, mas não dá. Não dá. Tem coisas no futebol que a gente já sabe. E também não é nenhum demérito. Eu acho que só a Ponte ter chegado nessa situação com 43 pontos, praticamente definida a permanência na Série B, em virtude do cenário, né? Foi um ano, olha, Cabela, tudo bem, a Ponte teve esse bom momento na Série B, mas foi um ano catastrófico. Né? Foi, e o torcedor pode estar pensando, mas se tivesse montado um time desse lá no começo do campeonato da Série B, poderia estar brigando mais acima. Detalhe, gente, a Ponte Preta teve um bom momento de quanto? 10 jogos? Na Série B? Agora, esse momento bom da Ponte, que livrou a Ponte, uns 10 essa jogos. Fase boa, ela começa a partir do jogo contra o Náutico, né? Aqui, o gol do menino do Eliel. De lá pra cá as coisas mudaram, então, né? Vai uns 10 jogos, 10, 12 jogos aí, mais ou menos isso.
segundo turno pra frente, vai, da 20ª rodada pra frente. Então são 13 jogos, como de ontem. Mais ou menos a base que eu coloquei. A Ponte ia oscilar do mesmo jeito. Só que essa oscilação da Ponte seria muito maior do que oscila Cruzeiro, Grêmio e Bahia. O Vasco sim está dando uma abertura maior, o Vasco. Mas mesmo a Ponte ter montado um time como teve agora nesse segundo turno, desde lá do começo do campeonato, essa oscilação seria maior, porque não é um time com um elenco grande, é um time bom. É um time bom e que se formou em meio à competição, o que não é o ideal, né? O que não é o ideal. Mas analisando assim todo o 2022, foi um ano catastrófico. Eu acho que de positivo fica essa base, que a gente espera que ela seja mantida, entendendo as dificuldades financeiras do clube, entendendo também que o clube vai ter que se desfazer, acho que de pelo menos um jogador, né? Mas o que fica de positivo é justamente essa base. Um alento para o torcedor, a vitória no derby, a gente sabe o significado que tem, né? É um significado especial, mas nada, Cabela, apaga o que aconteceu no Campeonato Paulista. A Ponte não disputava uma Série A2 desde 99, foi o último ano de Série A2. De 2000 para cá, ela só disputou a Série A1 e ela só foi correr risco de rebaixamento em 2005 e de uns 2, 3 anos para cá. Né? Então é algo novo para a Ponte. Então por isso que todo momento eu falo aqui, é o ano mais desafiador. Então por isso que a gente espera que a Ponte mantenha a base desse time e, claro, com qualificações, já não só para fazer uma campanha de acesso na Série A2, mas também para montar um time competitivo para a Série B. Hoje falávamos de manhã, a Série B do ano que vem ela não vai contar com gigantes, então pode ser um campeonato mais equilibrado. Então isso que eu estou falando da Ponte se encaixa também para o Guarani, que é o mesmo retrato, só não caiu. Mas todo ano é a mesma história, ou a cada 6 meses, sempre mudança de time. Isso atrapalha, não tem sequência. Exatamente. Então a Ponte agora, com esse bom momento que ela vive na Série B, e com essa base que ela conseguiu montar, pode ser o início de um trabalho muito legal para 2023. Claro, ela vai perder 1 ou 2 jogadores, mas que ela tenha aí o tato para ir buscar no mercado, de repente na base, porque a base mostrou que tem jogadores de qualidade, para não perder muito a essência e a estrutura desse time, porque aí dá para você fazer uma Série A2 competitiva e já pensando numa Série B de 2023. Então é o ano mais importante da vida da Ponte, assim, de 2000 para cá. É verdade, então aí a Ponte Preta tem que se ajeitar, né? Agora tem o jogo de sábado é contra o Vila Nova, né? E poderá ter esse esquema, ou melhor, o esquema que estava dando certo, que o Hélio dos Anjos mudou ontem, não é, Júlio? Cabela, a preparação da Ponte para enfrentar a equipe do Vila Nova no próximo sábado, com mudanças na equipe titular, a volta do Elvis ao time, né? Porque ele estava suspenso contra a equipe do Sampaio, inclusive o Elvis... A comissão técnica estava analisando poupar o jogador, coincidiu dele receber o 3º cartão amarelo, não participou desse jogo contra o Sampaio, então foi um período também para descanso do camisa 62, que deve voltar aí na vaga do Cássio Gabriel. Outra mudança deve ser também no sistema de jogo da Ponte. O esquema com 3 zagueiros deixou a Ponte Preta exposta. Aliás, o sistema defensivo da Ponte, né, Cabelo e Carlão, nos últimos jogos, bem abaixo. Tomou 4 gols do Cruzeiro, 2 gols da equipe do Sampaio, 6 gols sofridos em 2 jogos. É um número bem superior em relação à média da Ponte, que estava melhorando no segundo turno em relação à defesa. Então a volta do esquema com 3 zagueiros não funcionou, tanto que o Hélio depois precisou corrigir. E ainda tem a questão do Fecim, que está se recuperando de uma lesão muscular, e também do Igor Formiga, que deixou o jogo ontem também machucado, será reavaliado nesta terça-feira para saber se é uma situação que preocupa. Se o Igor Formiga não estiver em condições para sábado, aí tem a opção do Bernardo, que entrou no jogo ontem, ou então do Norberto, que também voltou aos treinamentos e está à disposição. Norberto também pode ser uma opção aí para lateral direita da Ponte, caso o Igor Formiga não esteja apto para essa partida, viu, Cabela? Opções que tem o Hélio dos Anjos, que a Ponte Preta tem nas mãos ali para terminar essa Série B do Campeonato Brasileiro. É um jogo que tem que vencer, né, Carlão? É um jogo vencível, com certeza. Vila Nova também já vive uma situação de permanência, né? É o 15º com 38 pontos, permanência em termos também. Achava que estava tendo uma situação melhor. Então vem para tentar vencer.
uma vitória do Vila também já meio que encaminha a permanência do time goiano. Mas a Ponte tem a responsabilidade da partida, com 43 pontos, uma vitória já sacramenta, aí sim podendo pensar de uma maneira mais confortável na temporada que vem, mas um jogo vencível. E esse negócio de 3 zagueiros, a gente sempre falou aqui, né? Eu não sou contra o sistema com 3 zagueiros, mas ele precisa ser muito bem treinado. Não é uma semana, não é uma semana, não são 2 semanas, é todo um trabalho para você colocar na cabeça dos jogadores este esquema. É claro que o Hélio trabalhou nesse esquema de 3-5-2, ele não montou lá no Maranhão, mas deve ter sido em pouco tempo, né? Então até entrar na cabeça do atleta esse esquema aí é muito complicado. Foi emergencial também em virtude dos desfalques, mas que volte ao trivial, que é melhor. O Marco Antônio Duarte mandou um link aqui para que eu abrisse o link para ver aqui. Eu não abri ainda, mas ele mandou aqui um resumo do que está nessa informação do link que ele mandou. Eu vi na semana passada isso, saiu uma decisão judicial contra a Ponte Preta, que a Ponte Preta vai ter que pagar R$2 milhões para o Rio Grande, lá do Rio Grande do Sul. É a história do time mais velho do Brasil. O Rio Grande entrou na justiça pedindo R$50 milhões de indenização, porque a Ponte Preta usou o clube mais velho, ou o time mais velho do Brasil, o time de futebol mais velho do Brasil, e teria se beneficiado em ter feito jogos lá nos Estados Unidos. Foi em 2015. 2015 ela jogou contra o Orlando City. Isso, né? Num jogo festivo e acho tal. Que perdeu por 3-2. Exatamente. E aí o time tá pedindo aí essa indenização. A juíza deferiu a favor do clube rio-grandense. Só que só 2 milhões, não 50 milhões. Ainda cabe recurso para Ponte Preta, que deve recorrer. Mas, gente, tenha santa paciência, não? Pelo amor de Deus, gente. Vai procurar coisa para fazer. Tenha santa paciência. Vamos pro intervalo. Vai. Não vou nem falar pro Carlão comentar. Vambora. CBN Esportes Campinas, 2ª edição. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Top de 5 segundos. Repórter CBN. Terça-feira, 4 de outubro de 2022. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB, anunciou apoio incondicional a Tarcísio de Freitas, do Republicanos, para o governo estadual e a Jair Bolsonaro, do PL, no segundo turno. Os três se encontraram hoje no aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista. Rodrigo disse ainda que o PSDB nacional decidirá pela neutralidade e deverá liberar os afiliados. O tucano terminou a eleição em terceiro lugar, atrás de Tarcísio e de Fernando Haddad, do PT. Ao menos 11 pessoas sofreram intoxicação após o vazamento de amônia numa empresa em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. 6 delas precisaram ser levadas a unidades de saúde da região. O local foi totalmente esvaziado. 5 viaturas dos bombeiros foram enviadas para socorrer as vítimas, além de uma equipe do SAMU. A amônia é um produto químico que pode causar sufocamento e extrema irritação nos olhos. O ex-técnico de ginástica Fernando de Carvalho Lopes foi condenado a 109 anos de prisão por estupro de vulnerável contra 4 vítimas. Ele foi acusado de abusos sexuais pelas ginastas. Fernando de Carvalho Lopes pode recorrer da decisão em liberdade. O caso foi revelado pela TV Globo em abril de 2018.
Uma cidade no sudeste da Finlândia removeu a última estátua publicamente colocada do ex-líder da União Soviética, Vladimir Lenin. A retirada ocorreu após pressão da população local diante da invasão militar da Ucrânia. A estátua de bronze foi transportada ao depósito de um museu. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Trânsito. Muito bem, agora é a hora do trânsito, Mário Quintino. Vamos lá então, Cabelo. Agora eu trago informações para o nosso ouvinte que segue pela Amoreiras. Tem problemas com o veículo para quem vai em direção do Mário Gatti, pouco antes da chegada para a Marginal do Pissarrão. Por isso, atenção aí pela Amoreiras. Na Marginal do Pissarrão, o nosso ouvinte segue aí sem dificuldades. Trânsito mais intenso, proximidades da Prestes Maia. E aproveitando para falar da Prestes Maia, trânsito já intenso na chegada para a rodovia Santos Dumont. Cabela. Um abraço, Mário. Abraço, até amanhã. Deixe seu filhote ser filhote sem se preocupar. NexGard Spectra protege seu cão contra parasitas internos e externos desde filhote. Fale com seu médico veterinário e saiba mais. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Muito bem, já estamos de volta com 4 horas e 33 minutinhos de volta aqui na segunda edição do CBN Esportes. Galera, continua mandando recado aqui. Deixa eu ver mais uma aqui que chegou. Boa tarde, Cabelo. A Ponte é o mais antigo do Brasil, pois é o único clube em atividade ininterrupta até hoje. É o Pedro do Jardim do Lago. Verdade, concordo com você plenamente. Eu acho que não devia nem ter, o juiz devia nem julgar, perder tempo em julgar um caso desse, viu? Ô Pedro, concordo plenamente contigo, viu? Quem mais mandou recado aqui? Deixa eu ver aqui. Boa tarde, amigos da CBN. Sou Gil de Vinhedo, sou vascaíno. O Vasco realmente está uma draga, mas ninguém está dando importância ao Grêmio e Bahia, que não estão muito distantes do próprio Vasco. Sendo que uma vitória do Vasco hoje, ele cola no Grêmio e no Bahia. Vocês não acham que os dois citados não tem que pôr a barba de molho também? Abraço. Tem sim. Tem sim. Ô Gil, concordo plenamente. E o Carlão concorda também. Concordo. Aliás, o Bahia demitiu o Anderson. Não tô mandando você concordar. Não, mas o Grêmio ele vai subir sem ter um time. Sem ter um time. Aliás, o elenco do Grêmio é elenco de Série A, pô. E aliás, desses 4, e não sei se é um alento pro torcedor ou não, eu acho que o Vasco vai subir, mas desses 4 aqui, os 4, tudo bem que SAFs estão chegando, tal, pode ser um outro cenário para estas equipes, mas ano que vem, para a Série A, os 4 vão ter que mudar drasticamente, porque senão não tem jeito, eles vão voltar, mesmo o Cruzeiro num cenário de um profissionalismo melhor, o Grêmio ainda tem a força financeira, o Bahia tem a força da torcida, o Vasco com o SAF, mas... O Bahia pode ser City pode ser City e uma SAF poderosíssima, né? Mas agora, se não melhorar tecnicamente, eu digo reforçar, os 4 voltam, não tem jeito, mesmo o Cruzeiro aí com esse atropelo, não tem um time condizente com a camisa do Cruzeiro. Exatamente, aliás, Fábio Scheibe, qual é a classificação dos 4 primeiros aí? Vamos lá, o Cruzeiro tem 71, já tem acesso, já tem título, já tem tudo. E o restante, como é que tá o G4? Cruzeiro primeiro com 71, Cabela. O Grêmio é o segundo, tem 53 pontos, enfrenta o CSA hoje em casa. O Bahia é o terceiro com 52, pega o Novo Horizontino fora. E o Vasco é o quarto, pega o Operário fora de casa. O Vasco tem 49 pontos. Eles pegam times que estão brigando lá embaixo. O Grêmio, o CSA, o Vasco, o Operário e o Bahia, o Novo Horizontino. Novo Horizontino 36, CSA 35, Operário 32. Não é por isso que eles vão ter jogo fácil, não. Não é por isso que vão ter jogo fácil, não. Pelo contrário, vai ser pedreira para os 3. Melhor para o Grêmio que joga em casa. Bahia e Vasco jogam fora, pode se complicar ainda mais. Principalmente o Vasco é o quarto colocado, Sampaio Corrêa encostou, tem um pontinho ali, né? E concordo aqui com o Gil, mas se você pega com o Sampaio Corrêa em relação ao Bahia, são 4 pontos. São pelo menos 2 rodadas a mais aí de tranquilidade o Já o Vasco só tem uma rodada de tranquilidade. Isso, né,
Isso. Tem mais alguém para jogar aqui nessa rodada ainda? Deixa eu ver aqui. O Ituano que não jogou ainda, né? O Ituano vai jogar com o Cruzeiro. A maioria dos times, né? A rodada foi aberta ontem, né? Com os 2 jogos. Eu tô falando da parte... então, se o Ituano vencer o Cruzeiro, o Ituano passa o Vasco. Se o Vasco não ganhar... O Criciúma também, né? Tudo lá em cima, tudo lá em cima. Tudo rodeando lá em cima. Bota o hino do Bugrão aí, bolacha. Vamos falar do Guarani que ontem venceu. Deu um passo importante para subir ali daquele Z4. Foi lá para cima. Qual é a classificação do Bugrão agora, meu caro Fábio Scheibe? O Guarani tem 41 pontos, está na 12ª colocação, com 41 pontos, Cabela. 6 pontos do CSA, isso? Exatamente, 6 pontos para a zona de rebaixamento. Que é o CSA, o primeiro ali na zona de rebaixamento, que passo importante deu o Guarani com essa vitória ontem, embalou no campeonato. No sábado tem o Ituano pela frente, Júlio Nascimento. Muito bem, Cabela, chegando com informações do Guarani, que agora já tá de olho na partida contra o Ituano, no Velho Júnior, jogo difícil. E até o nosso colega Léo Tonin ontem perguntou ao Moser sobre a motivação que o Guarani tem para esses jogos. Afinal de contas, o Bugre embalou 4 vitórias seguidas. E assim, nós hoje temos uma identidade, uma forma de jogar bem definida, temos a nossa estrutura bem definida com algumas variações, fizemos hoje até, né? E ainda bem que deu certo. Então, assim, se preparar como a gente vem se preparando, respeitando o adversário, sabemos da força deles dentro da casa deles, mas nós estamos num momento bom, né? Então, é importante que a gente aproveite esse momento. Vai ser um jogo duro, como todo jogo da Série B é difícil, mas nós temos uma cara hoje, uma identidade bem definida, e pode ter certeza que hoje eu, como treinador, me sinto muito bem representado pelos meus atletas e saio sempre do hotel a caminho do estádio, eu falo para eles, do hotel a caminho do estádio, com muita confiança que nós podemos ganhar de qualquer adversário, em qualquer estádio, porque eles construíram isso e hoje nós temos uma identidade bem definida. Tá, então, Cabelo, a palavra do Moser, muito confiante para esse jogo contra o Ituano. Se o Guarani alcançar a 5ª vitória seguida, nos últimos 10 anos, será a primeira vez que o Bugre vai conseguir, dos últimos 15 pontos disputados, ter somado 15 pontos e, de quebra, a garantir aí praticamente a sua permanência também na Série B do Campeonato Brasileiro. Cabela. O Ituano vencer o jogo lá, viu? Porque o Ituano vem numa fase sensacional e tá brigando diretamente pelo G4, né, Carlão? Em que, se nós formos colocar um favorito, é o Ituano, pela campanha que faz, pelo propósito que tem no campeonato, né, o objetivo de alcançar o Vasco da Gama. Mas você vai falar que já ganhou? Favoritismo não quer dizer que já ganhou. Exatamente. Às vezes o pessoal fica bravo. Mas não, sempre num duelo tem um favorito, não tem como... Mas isso não quer dizer desrespeito ao adversário, não sei, no Brasil o pessoal leva muito a sério esse negócio, né? O favorito, mesmo no futebol profissional, os treinadores não gostam de assumir, né, o favoritismo. Pelo campeonato você vê, Ituano 6º colocado com 47, Guarani o 12º com 41. Só que entre você ser considerado o favorito e ganhar, existe uma diferença gigante, Exatamente. Né? Então eu vejo o Guarani sim com possibilidade de ir ao Novelli Júnior, vencer o jogo, é um outro clima, é uma outra atmosfera, é um jogo aqui pertinho de casa, a torcida do Guarani vai comparecer em grande número, o jogo é no sábado, então dá para o torcedor se refrescar bem, para fazer uma festa bacana lá no Novelli Júnior. Olha, aliás, um encontro legal, né? Itu não é região de Campinas, não é considerado, mas é muito pertinho. Poxa, um duelo do interior sensacional, pelo que o Ituano tem hoje em mente, né, pelo objetivo, e para o Guarani se consolidar realmente na Série B do Brasileiro. De repente lá um empatezinho lá importante. Ótimo resultado. Ótimo resultado. Lembrando que o futebol é o único esporte coletivo que o time que está mais fragilizado tem a chance e a oportunidade de ganhar do time mais forte. No caso, o Guarani hoje, olhando a tabela, tá mais fraco o Ituano. Pode ganhar o Ituano lá, por que não? Ora as bolas. O Marcelo do Jardim Maria está mandando aqui. Boa tarde, Cabelo e equipe. Faz tempo que fico feliz com o Bugrão. Ou fazia tempo que não ficava feliz, alguma coisa do tipo. Esses reforços trazidos pelo Pastana e pelo presidente são feras. Mas a mão do técnico, que é excelente, cresceu no campeonato. Agora é só planejar melhor e fazer um 23 bem melhor. Obrigado, Marcelo, pela mensagem, viu? Grande abraço pra você. O Cláudio do Jardim Proença
Torcida do Bugrão apoiou do início ao fim. Está de parabéns. Verdade mesmo. Cantou do início ao fim. Ontem empurrou o Guarani do início ao fim, mesmo nos momentos mais difíceis do jogo ali, principalmente no finalzinho do primeiro tempo, que deu uma crescida a equipe do Londrina. Torcida está de parabéns. Quase 4.200 pessoas, se eu não estou enganado, de ontem, né? Aliás, ontem, obrigado, viu, Bola? Deixa eu agradecer você, que você mandou ontem para mim o público do CSA e Guarani, quase 15 mil pessoas lá no Rei Pelé, no jogo CSA e Guarani. É por isso que a gente cobra aqui, a torcida de Guarani, de Ponte Preta também, tem que estar presente no estádio aqui. O CSA lá botou 15 mil no jogo CSA e Guarani. O Guarani poderia ter colocado pelo menos umas 6, 7 mil ontem aqui em Campinas contra a equipe do Londrina. Seria muito bacana, mas os torcedores que foram, parabéns, apoiaram do início ao fim, realmente. Eu vou voltar com o Júlio Nascimento aqui, 41 pontos, pode garantir o Bugre na Série B, mas não dá toda essa segurança não, né, Julião? Pois é, Cabela, e para chegar aí nesses pontos necessários que o Guarani tem como meta para livrar de vez qualquer possibilidade de rebaixamento, o Bugre tem preocupações no time para montar a equipe que vai enfrentar o Ituano neste sábado. O primeiro ponto são as suspensões. O João Vitor, que foi autor do gol do Guarani ontem contra o Londrina, recebeu o terceiro cartão amarelo, tá fora. Ronaldo Alves, naturalmente, entra ali para formar a dupla com o Derlan. E no meio-campo, aí o setor que mais preocupa, o Richard Rios, mais uma vez foi expulso. O Moser saiu em defesa do Richard Rios em alguns momentos, mas, de novo, o colombiano entrou muito pilhado na partida, estava demonstrando isso e acabou sendo expulso, está fora do jogo. O Leandro Vilela está com problema no tornozelo, não deve jogar. O Rodrigo Andrade está se recuperando ainda de uma fadiga muscular, tem chances remotas de jogar. Então ele não tem 3 volantes para esse jogo. A tendência é que o Madison forme a dupla com o Eduardo Persson, e caso o Rodrigo Andrade se recupere, com certeza ele será uma alternativa. O Silas também é opção aí nesse meio campo. E também tem problemas físicos no ataque, né? O Bruno Miranda voltou machucado da seleção boliviana, também não deve participar desse compromisso contra a equipe do Ituano. De qualquer forma, até o Moser disse na entrevista coletiva que ele confia muito nos jogadores reservas, porque quem está entrando tem dado conta do recado. O grupo entendeu o jeito de trabalhar, está com química alta, está com entrosamento alto, então isso gera confiança para a comissão técnica superar esses desfalques e buscar a 5ª vitória seguida, quem sabe, contra a equipe do Ituano no sábado, viu, Cabela? Boa! A perna não pesa, o cara joga até sem perna e assim vai, né, Carlão? Quando a fase é boa, tudo ajuda. O departamento médico fica vazio, né? Exatamente. O cara recupera rapidinho. Cara, o futebol, ele é sensacional, né? Essa coisa dos 3 pontos, né? Como eles resolvem, né? Meu Deus do céu. Os 3 pontos, eles curam briga política, né? Como lá no Moisés Lucarelli. Os 3 pontos, eles curam, eles deixam o departamento médico vazio, como é no caso do Guarani. A torcida passa a ficar apaixonada pelo presidente. A torcida fica apaixonada pelo presidente. Alguns malucos já falam em acesso. Pois é. Que sensacional, né? Se a vida fosse assim, Cabelo, aí na farmácia... Vamos ver se eu tenho um dinheiro aqui. Eu vou comprar 3 pontos. Isso, seria sensacional. Mas, por favor, tem gente que gosta em gotas, tem gente que gosta em comprimidos, 3 pontos, né? Tem gente que não gosta do sabor do remédio, né? Então precisa de comprimido. Mas pode ser. Sendo 3 pontos é importante, né? Muito legal, muito importante tudo isso. Meu Deus do céu. Calma, Fabião. Calma, Fábio. Calma. Daqui a pouco a gente conversa, Fábio. Vamos pro intervalo. A gente volta já. CBN Esportes Campinas, 2ª edição.
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Muito bem, de volta aqui para o último bloco do CBN Esportes desta terça-feira. Marcelo Jardim Aurélia tá mandando abraço para Aurélia, mandando abraço para todos aqui. Boa tarde, amigos do CBN Esportes. Podemos dizer que o Bugrão já está garantido na Série B para 2023? Marcelo, pode comprar já todos os ingressos dos 19 jogos no Brinco de Ouro do ano que vem. Pode, né, Carlão? Pode comprar já, pode comprar. Não vai jogar dinheiro fora. Tá garantido o Guarani na Série B. Dali Bugrão, quem tá mandando Dali Bugrão aqui é o Márcio Pavanello. Obrigado, Márcio. Quem mais tá mandando mensagem? Que o Guarani fez com essas 4 vitórias seguidas o que a Ponte levou 8 jogos para fazer. É que o Guarani ganhou 2 fora, né? Ajudou muito isso daí, né? A Ponte Preta aí fora de casa não consegue emplacar. Quem mais aqui? Espetinho do Possesse. Fez uma propaganda. Pode mandar pra nós aqui, né, Bolacha? Olha lá, o Daniel pediu 2 pra ele. Não sei porquê. Quando o Guarani está se entrosando, acaba o campeonato e desmancha o time. Pois é, mas esse é o grande problema, não só do Guarani, viu? Já falamos de Guarani de Ponta, das 2 equipes de Campinas, né, Carlão? Aliás, é o karma nosso aqui, né? Porque em virtude de equipes ruins que nós estamos montando, as nossas 2 equipes, você se vê obrigado a remontar em meio à temporada, né? Por que a Ponte foi buscar o Elvis? Talvez não tinha nem dinheiro para comprar o Elvis, porque precisava desse jogador. No início da temporada, eles não contrataram um jogador com essa característica. O Guarani, por que foi contratar o Yuri? Por que foi contratar os meninos, os gringos aí? Porque não tiveram a capacidade para montar um time competente para pelo menos ficar no meio de tabela. Aí o que acontece? Você vai no caixa, o caixa vazio, mesmo assim dá os seus pulos, usa a criatividade, onera, claro, o cofre, né? Entra em dívida, mas o time não cai. Então vamos falar, por isso que a gente fala dos 3 pontos. A vitória, ela esconde muita coisa. Hoje o torcedor do Guarani está super empolgado, tal, e tem que estar mesmo. Agora, se nós analisarmos de uma maneira racional,
Cara, não foi legal. Não foi legal. Não foi legal. O projeto do Guarani não era passar por esse absurdo de zona de rebaixamento. Aliás, a classificação no Campeonato Paulista encobriu muita coisa. Foi. Então, contra o Corinthians, muita coisa, os jogos, a vitória sobre a Ponte, Exato. Os jogos contra os grandes. E a Ponte nem se fala, né? A Ponte é pior ainda. O 2022 da Ponte foi horroroso. Então, torcedor, você tem o direito de comemorar, tem o direito de respirar aliviado. Agora, no cantinho, quando você estiver sozinho, no quarto, no carro, refletindo sobre a sua equipe, não foi legal, não. Nem Guarani, nem Ponte Preta. Fábio Scheibe! Calma, Fábio. Calma. São 9 finais. São 9 finais. Como é que está a Champions nesse momento, Fábio Scheibe? Pois não, Cabela. Calma. O Ajax está perdendo para o Napoli por 3-1 em casa. O Clube Bruges fez 1-0 no Atlético de Madrid. A Inter de Milão está ganhando de 1-0 do Barcelona. E o Liverpool batendo o Rangers por 1-0 também. Os demais jogos, Porto e Bayer Leverkusen. A entrar Frankfurt e Tottenham. E só esses. Então 0-0 neste momento. Muito bem. Calma, Fábio. Bota o hino do Palmeiras, Bolachinha. O Palmeiras venceu mais uma. Vá. E novamente fora de casa. Não acredito. Tá vermelho, Fábio. E está cada vez mais próximo do título brasileiro, Leonardo Dai. Uma vitória a mais. Um passo a menos na direção do título brasileiro. O Palmeiras venceu o Botafogo por 3-1 no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira. E agora abriu 10 pontos de vantagem em relação ao Internacional, segundo colocado, faltando apenas 9 jogos para o fim da competição. O Palmeiras saiu atrás com um gol de Tiquinho Soares, mas rapidamente resolveu o jogo. Ainda no primeiro tempo, virou a partida com gols de Gustavo Scarpa de pênalti e de Mike. No segundo tempo, Dudu definiu o jogo em 3-1. O Palmeiras continua invicto fora de casa no campeonato. São 9 vitórias e 6 empates. O Palmeiras, pela 14ª vez no ano, conseguiu ou empatar ou vencer uma partida em que saiu atrás no placar. E deixou, claro, muito satisfeito o seu técnico Abel Ferreira. O nosso adversário, neste caso o Luís, fez uma reformulação no seu plantel e trouxe qualidade. É normal que a equipa tenha um upgrade nessa qualidade, mas muito bom jogo da nossa parte, entramos muito fortes, podemos ter feito o golo, sofremos na primeira remate que o nosso adversário faz, posso estar enganado. A nossa equipa mandou, como disse, uma mentalidade forte, uma equipa equilibrada, com processos muito bem definidos e muito forte no ataque. Uma equipa com os processos e muito equilibrada em todos os momentos, quer na bola parada, quer nas transições, quer na forma de atacar. E até o 3-1. Quando o jogo já estava 3-1 para o Palmeiras, Zé Rafael foi expulso. Foi a 6ª expulsão do Palmeiras no intervalo de 11 partidas. O curioso é que em todas as partidas em que o Palmeiras teve jogadores expulsos, não houve derrota. Teve o empate contra o Atlético Mineiro, que classificou o time na Libertadores. Teve também o empate contra o Atlético Paranaense, que eliminou o Palmeiras da Libertadores, mas não foi uma derrota em campo. E tivemos também as vitórias sobre a equipe do Santos e também sobre a equipe do Botafogo nesta segunda-feira. O técnico Abel Ferreira foi lacônico ao comentar esta boa resposta do time em um cenário adverso como o de uma expulsão. Muito simples, mentalidade, comprometimento, equilíbrio e vontade. Sem Zé Rafael e sem o próprio técnico Abel Ferreira, que recebeu o 3º cartão amarelo e também vai cumprir suspensão, o Palmeiras volta a campo na quinta-feira para enfrentar o Coritiba às 19 horas no Allianz Parque. Se o Palmeiras sustentar esta vantagem de 10 pontos por mais 6 rodadas, será campeão no dia 2 de novembro contra a equipe do Fortaleza no Allianz Parque. Se conseguir nos próximos 5 jogos ampliar em 3 pontos a sua vantagem, o título chegará ainda neste mês de outubro, no dia 25, no jogo contra o Atlético Paranaense em Curitiba. De São Paulo, Leonardo Dai. Obrigado, Leonardo Dai, pelas informações. O Palmeiras abriu quantos pontos do segundo colocado, Fábio Scheibe? Neste momento, o Palmeiras tem 10 pontos de vantagem para o Internacional, que é o segundo colocado. O Palmeiras tem 63 pontos. O Internacional tem 53 nesse momento, Cabela. Você falaria para um palmeirense já botar o chopp para gelar?
Nada, sempre tem que ter muita cautela. Como disse o Leonardo Dai, ainda faltam 9 jogos. O Carlão também compactua com isso. São 9 finais. O Palmeiras tem que ir jogando jogo a jogo. Cada vitória é importante, mas ainda não está ganho, Cabela. Mas pro Palmeiras, o campeonato, do jeito que está, termina na 35ª rodada. Você acha? Eu acho que termina antes. Do jeito que está. Se continuar como está, termina na 35ª rodada, porque o Palmeiras tem 10 pontos. Aí vão faltar só 3 jogos. Não tem mais como ninguém alcançar o Palmeiras matematicamente. Mas eu acredito que isso ocorra antes, Carlão. Eu também. Você colocaria o chopp pra gelar já, Carlão? Nossa, eu já experimentaria. Você estaria tomando o chopp. Essa ponderação do Fabião é sensacional, cara. São 9 finais, Fabião. Exatamente, Carlão, é isso aí. O Palmeiras tem que ter foco no próximo jogo, que é um jogo complicado contra o Curitiba, que está lutando contra a zona de rebaixamento. No Allianz Parque, né? É complicado. No Allianz Parque, o Curitiba no momento tem 31 pontos, está apenas 1 ponto da zona de rebaixamento. O Curitiba vai jogar a vida contra o Palmeiras. Certo, é complicado pro Curitiba, não pro Palmeiras. Pro Curitiba que é complicado, você tá trocando o Alviverde aí, é outro Alviverde. Que vai ser complicado. Não é complicado pro Palmeiras. Pelo amor de Deus, gente. O Palmeiras é campeão. Pode botar o chopp pra gelar lá. É só esperar. É sentar na poltrona e ficar esperando o Carlão. Pior que eu converso com o palmeirense, eles têm um trauma daquele 2019, né? Que foi com o Muricy Ramalho. Eles falam muito desse... 2009, Carlão. 2009, isso, verdade. E eles têm um trauma desse campeonato, né? Que tudo bem, o Palmeiras liderou boa parte, chegou a flertar com o título, depois caiu demais, justamente depois da chegada do Wagner Love, né? Teve a contusão do Cleiton Xavier, Diego Souza, do Pierre. Cara, a nação alviverde 2009 parece que não acabou ainda. O Damião, meu amigo, lá americano, um abraço pra você, Damião. Ele tá dizendo aqui que já tá tomando chopp. Mas lembro que no início do campeonato todos criticavam o Palmeiras, principalmente porque perdiam pro Ceará na primeira rodada, verdade. É verdade, ué. O Palmeiras tem que ganhar do Ceará, pô. Mas o Palmeiras deu uma oscilada naquele começo do campeonato lá. Aí teve um jogo, ele perdeu pro Ceará, Fabião, me lembra, teve mais alguns... Empatou contra o Goiás. Perdeu pro Atlético Paranaense também, né? São as duas derrotas do Palmeiras. Um time misto do Atlético Paranaense. Muito bem, então. O Damião já tá tomando o chopp, o Fábio. Vai lá botar o seu pra gelar. Um abraço e até amanhã, Fabião. Lembrando que hoje tem jogo do Timão, hein? 9h45, tem Juventude e Corinthians lá no Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. Esse jogo é jogo que tem a cara do Timão perdendo. Um abraço, Fábio. Um abraço. Valeu, Cabela. Um abraço, Carlão. Valeu, Cabelinho. Até amanhã. Abraço. Tchau, gente. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Apresentação: Carlos Cabela.